Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Livro de Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler este texto rapidamente, você já vai se assentar, amém? Versículo 6. Diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, quando o Senhor me deu essa palavra, eu quero ser direta com você, porque o que o Senhor me deu, eu quero entregar nessa noite a totalidade daquilo que o Pai me entregou, amém? Você vai estar atento àquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Então fique ligado naquilo que o Pai vai liberar nessa noite. Quando eu estava lendo esse texto de Romanos, depois nós vamos ler o capítulo 7, aqui eu entendi algumas coisas da parte do Senhor. Aqui eu comecei a compreender algumas coisas que o Senhor ministrou no meu coração. E o tema da minha mensagem é ser livre. Ser livre, pastora, ser livre como? Ser livre do quê? Ser livre para quê? E eu coloquei aqui 3 pontinhos que eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre eles. Que é ser livre de, ser livre em e ser livre para. Vamos lá. Ser livre do quê? Ser livre de quê? De permitir que as nossas emoções nos controlem. Ser livres de alimentar a nossa autopiedade. Ser livres dos ciúmes. Ser livres de enfrentar. E também ser livres para deixar ser enfrentado. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê nesse homem aqui uma referência, amados. Nós olhamos para a vida de Paulo e a gente começa a compreender algumas coisas, que no dia a dia nosso, se a gente praticar, se a gente colocar ela em atividade, a nossa vida será mudada por completo. Porque eu sei que cada um de vocês que entraram neste lugar, entrou com uma bagagem. A bagagem da vida, a bagagem do dia, um dia estressante, um dia que você correu para cumprir com as suas tarefas, um dia que você não conseguiu cumprir com todas elas. Um dia que você buscou para o recurso financeiro e o recurso não chegou. Um dia que você tentou bater a meta e não conseguiu bater a meta. Um dia onde a circunstância envolveu a tua vida e você diz: não sei se eu vou ao culto hoje, pastora. Não sei se vai dar certo, eu acho que eu vou deixar para lá. Porque parece que eu estou indo nas quartas e as coisas não estão acontecendo. Primeiro você precisa entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. Que enquanto nós formos escravos do pecado, olha o que o texto diz: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Vamos lá. Todos pecam, sim ou não? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que não é para servir o pecado como escravo. Pecar, todos nós vamos pecar. E eu tenho certeza que no dia de hoje você já pecou. Hoje, a hora que você acordou, você já pecou. De repente, nos primeiros instantes do seu dia, você já pecou. De repente, você não pecou pela manhã. Você acordou bem concentrado, fez um devocional maravilhoso, tomou aquele café gostoso, falou com Jesus e foi para o trabalho. Mas chegou no trabalho, algo tirou você do foco. Ah, pastora, não foi de manhã, mas à tarde você perdeu alguma coisa ali. Pastora, a hora que eu estava chegando aqui na igreja, estava tudo bem, mas de repente deu tudo errado. Então nós precisamos entender que nós não somos escravos do pecado.
que nós somos livres de nós mesmos, livres de nós, do nosso entendimento humano, livre das circunstâncias, livres em Cristo, porque Ele nos libertou e verdadeiramente somos livres. Aquele que vivia uma vida de pecado, uma escravidão, quando ele entrega a sua vida para Jesus, não significa que ele não peca mais, mas significa que ele não é mais escravo do pecado. E não ser mais escravo do pecado é quando todos os dias eu renuncio a ele. Eu tenho vontade de muitas coisas, mas eu não posso. Os meus olhos desejam muitas coisas, mas eu não posso. As minhas mãos querem tocar em algumas coisas, mas sei que não posso. Ah, pastor, eu não posso porque Deus vai pesar a mão sobre mim. Não, irmãos, tira essa ideia. A religião impregnou isso na nossa mente. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Ele sobre todas as coisas. Eu não sirvo a Deus, eu não deixo de pecar só porque eu vou para o inferno. Eu deixo de pecar porque eu quero alimentar a minha vida espiritual. E eu quero nessa noite que você entenda. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes você vem na igreja e você vê um evangelho sendo pregado, que você diz assim: pastor, é impossível viver esse evangelho. Pastora, sabe por que eu não consigo ficar firme na igreja? Porque quando eu saio lá fora, o negócio pega de um jeito que eu não dou conta. Aí é a primeira queda que eu tenho, pastor, eu já desisto da igreja, eu já não venho mais no domingo, eu não venho na quarta, eu começo um propósito, aí de repente quando eu vejo eu pequei. E aí, pastor, eu não consigo mais. Sabe por quê? Porque você não entende Deus como um pai que corrige, um pai que ama, mas um pai também que derrama graça e misericórdia sobre nós. Porque nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas pela graça, bondade e misericórdia dele, ele nos atraiu. Olhe para o irmão que está do seu lado, olhe para ele aí, vê se ele tem essa carinha de santo aí que ele está demonstrando. Ele até tem, irmão, mas ele não é, tá? Ele até tem essa carinha de bonitinho aí, que quem olha para ele está 100%, mas não é verdade. Cada um de nós temos uma luta a enfrentar. Precisamos ser livres da autopiedade. Precisamos ser livres também para enfrentar alguém que está nos manipulando. Seja livre, meu irmão. A partir de hoje não aceite mais sobre a tua vida uma manipulação barata, pequena, vazia. O que me manipula, pastora? De repente as redes sociais são uma grande influência para te manipular. Manipula você no que comer, no que vestir, como falar. Seja original, seja você. Caminhe com pessoas originais. Caminhe com pessoas que são verdadeiras consigo mesmo. Eu sempre digo para o meu marido que eu adotei um critério para a minha vida. Se eu tiver que estar num lugar onde eu não posso ser eu, não faço parte deste lugar. Prefiro não estar. Se eu precisar frequentar uma casa, num jantar, com uma família, com amigos, a qual eu não posso ser eu, obrigada pelo convite, não faço parte dessa roda. Sabe por quê? Porque se eu tenho que falar de um jeito, porque as pessoas acham que eu tenho que falar, obrigada. Eu falo do jeito que eu quiser, na minha casa, comendo meu arroz e feijão, tá ok? Que às vezes a gente se submete para comer uma picanha, mas a gente fala do jeito que eles falam na casa deles. Não, seja original. Entre nos lugares, seja você. Agora, pastor, o que é ser original? É ser cheio do Espírito Santo. Eu adotei uma coisa para mim muito importante. Pastor Rogério Amorim disse aqui: não peça para Deus mudar a sua personalidade. E eu estava sentada ali e falei: mas esse homem está doido. Olha que conversa. Quantos anos que eu escuto isso para mudar a personalidade, mudar o jeito. Ele disse: não, peça para Deus santificar a sua personalidade. E daquele dia em diante eu entendi o que é santificar a personalidade, amados. Você tem um jeito, alguns são mais melancólicos, outros são mais estressados, outros são mais falantes, outros são mais calados. Mas quando santificamos a nossa personalidade, nós não nos tornamos mais escravos dele.
A gente não é mais escravo de circunstâncias e pessoas. A gente se torna pessoas livres. Eu sou livre para adorar, eu sou livre para ser livre. Você é livre para comer o que você quer. Mas você é livre também para dar uma ordem para a tua carne e dizer: ei, o negócio está fora de ordem, fecha a boca. Eu dei uma ordem para a minha carne esses dias. Eu disse: mas que comilança, Vanessa, está fora de controle, endoidou? Pirou o cabeção? Olhei para mim e disse: ô louco, hein? Você estava tão bonitinha, agora desgovernou. Dei uma ordem e descobri que eu sou capaz. Descobri que eu consigo, descobri que eu posso. Ser livre é descobrir quem você é em Cristo, é saber que você pode dar ordem à tua carne. Quando nós olhamos para o Salmo 131, a gente contempla a vida de um homem. Salmista Davi diz o seguinte, leia esse salmo que só tem 3 versículos. Ele diz: eu fiz aquietar, eu dei uma ordem à minha alma. Aquieta-te, alma. Último versículo 13, ele diz o seguinte: eu dei uma ordem à minha alma, e eu disse: alma, fique em repouso, como uma criança desmamada no colo de sua mãe. Você sabe o que significa uma pessoa desmamada no colo de sua mãe? Você, mulher aqui que já amamentou, vai saber o que é isso. Quando a gente tira uma criança do peito, a gente não está dando para ela 100% de liberdade. Sabe por quê? Porque essa criança tem 10 meses, 1 ano, 2 aninhos, 3 aninhos, ela ainda depende de você. Para fazer o mamar dela na mamadeira, ou para fazer o copo, para trocá-la. Sabe quando que você dá, quando você tira o filho do peito, para os homens que acompanham isso? A mãe está dando não liberdade, para ir e vir sozinho. A mãe está dando autonomia. Autonomia. Liberdade. Não preciso mais todo momento que eu estou em algum lugar tirar o meu seio para amamentar. Eu estou dando autonomia para o meu filho ir e vir ali, debaixo dos meus olhos. Sabe o que o salmista Davi está dizendo nesse texto? Ele está dizendo: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu dei uma ordem a ela e disse: você vai reclinar como uma mãe reclina no colo de sua mãe. Como um filho que reclina no colo de sua mãe quando está sendo nesse processo de desmamar. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu caminhei tantos caminhos. Senhor, eu pequei. Senhor, eu caí. Senhor, eu falhei. Senhor, eu fiz tantas coisas que desagradou o teu coração. Mas eu reconheço que eu não sou independente da sua glória. Mas eu tenho autonomia para declarar sobre a minha alma: aquieta-te. Davi falou isso. Apóstolo Paulo diz o seguinte: não seja escravo do pecado. Não seja escravo da sua carne, domine ela a partir de hoje. Capítulo 7, eu quero ler com você e nós daqui a pouco já vamos encerrar. Eu quero que você entenda o que o Espírito Santo está falando contigo nessa noite, meu irmão. Saia daqui hoje, você que entrou dizendo: eu sou tão fraco, tão fraca, pastora. Eu venho na igreja, mas quando eu saio daqui eu logo peco. Você sai daqui e diz: pastora, esse evangelho é difícil de viver. Sabe por quê? Porque você olha como escravo. Quem não olha como filho sempre vai dizer que o evangelho é difícil de carregar. Você olha como escravo. Escravo, a vida é dura mesmo. Quando você olha como escravo, você diz assim: eu não posso tocar ali. Aí a tua carne entra em desespero, a tua carne começa a gritar. Mas quando você olha como filho, você diz: eu não posso tocar ali. Sabe por quê? Porque eu tenho Jesus na minha vida, Ele me ama acima de todas as coisas. Eu não preciso tocar ali para ser feliz. Eu não preciso estar ali para ser feliz. Eu sou completo. Eu me completo na plenitude da presença do Espírito Santo. Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante. É um pouquinho mais longa a leitura, mas é muito linda e eu quero que você siga. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto.
Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha lá versículo 22, porque no tocante ao homem interior, ou seja, nós temos duas pessoas em uma só. Não é dois caráter. Não é dois caráter. Corpo, alma e espírito. O nosso interior muitas vezes deseja outras coisas. Você já passou por aquela experiência de dizer assim: vou me calar. A partir de hoje eu não falo mais nada. Sabe que o Espírito Santo ministrou meu coração com essa fala? Porque foi as últimas falas da minha vida nos últimos tempos. A fala que eu mais falei nesses últimos meses, até ontem, foi o seguinte: vou me calar, não falo mais, não quero dar opiniões. Você já tem falado isso? Uma circunstância na tua casa que você olha e fala: ih, nem vou falar mais nada, deixa quieto. Mas ontem, orando ao Senhor, eu descobri uma coisa, pastor Samuel. Como a gente é fraco, como o apóstolo Paulo diz, como a gente é falho. Na verdade, muitas das vezes, a gente fala porque a gente está com a alma ferida. Porque uma coisa é se calar e mudar de dentro para fora. Uma coisa é você falar: não falo mais sobre esse assunto, porque eu decidi perdoar. Não falo mais sobre esse assunto porque eu creio que Deus vai fazer um grande milagre. Eu não falo mais sobre o assunto de finanças porque eu sei que Deus está provendo tudo e eu preciso só trabalhar e só isso. Eu não falo mais com a minha família sobre esse problema porque eu sei que Deus está cuidando. E de fato e de verdade há algo no seu interior. É diferente quando a gente fala assim: não falo mais sobre isso. Quando na verdade, lá dentro, é como se fosse o Joãozinho. Senta, Joãozinho. O Joãozinho não senta. Senta, Joãozinho. O Joãozinho não senta. Senta, Joãozinho. O Joãozinho diz: eu até sento, mas por dentro eu estou de pé. Sabe como que é a nossa alma? Muitas vezes a gente diz: estou me calando, mas por dentro ela está falando tudo que não deve mais um pouco. Está amaldiçoando, está com ódio, está com rancor, não perdoa, não se quebranta. E o Espírito Santo, que é aquele que conhece o nosso interior, que é aquele que sonda, esquadrinhas o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar, o nosso agir. E o Espírito Santo que nos sonda, ele olha e diz: ei, tem algo errado com você. Você está falando algo, mas dentro de você tem algo diferente expressado. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, nesses 10 versículos, porque eu vou ler o 25 agora com você. Do capítulo 7, versículo 15 ao 25, até o 24, apóstolo Paulo fala: eu. Apóstolo Paulo diz: eu por mim mesmo não consigo. Eu por mim mesmo não posso. Eu por mim mesmo não faço.
eu por mim mesmo não vou avançar. E aquilo que eu não queria fazer eu faço, e aquilo que eu tinha que fazer eu não faço. E na verdade aqui eu vejo ele num conflito com ele, dizendo: tudo que eu queria ser, tudo que eu queria fazer eu não faço. Mas aí quando chega no versículo 25, vamos ler versículo 25, joga lá na tela para mim. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Você conseguiu entender essa leitura? Você entendeu, irmão? O que você acabou de ler? Você entendeu o que Paulo está querendo dizer o seguinte aqui? Até o versículo 24, ele está dizendo: eu não consigo. Mas quando ele chega no versículo 25, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que de maneira que eu de mim mesmo, ele está dizendo: olha, graças a Deus que eu me encontro com Jesus, que eu me encontro com Deus. Ele está dizendo: graças a Deus que eu me encontrei com Ele e descobri que eu mesmo não posso, eu mesmo não consigo, eu mesmo todos os dias o pecado me rodeia e todos os dias eu vou ceder ao pecado. Eu mesmo não consigo, mas graças a Deus que diante dele, graças a Deus de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Olha o que ele está dizendo lá nos outros versículos: eu sou escravo do meu pecado. Somos escravos do pecado porque nós tentamos lutar com a nossa força. Ei, meu irmão, você não vai sair dessa prostituição lutando pelas suas próprias forças. Ei, meu irmão, você não vai sair do alcoolismo lutando com as suas próprias forças. Você não vai sair das drogas dizendo: eu consigo, eu sou forte. Você não vai sair dessa violência dentro da tua casa, homem, mulher, por você mesmo. Não, você não vai conseguir. Mas se hoje você se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso e dizer: Senhor, a tua graça me basta. Senhor, em ti eu encontro força para prosseguir, em ti eu encontro força para continuar. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te aperfeiçoar nas suas fraquezas. Você se tornou fraco? Você se sente fraco? Se você se sente fraco, você precisa hoje, assim como eu, assim como todos nós que estamos aqui, entender que por nós mesmos nós não conseguimos. Graças a Deus por Jesus Cristo, que eu hoje não sou mais escravo do pecado, mas eu sou, sabe o que? Escravo da lei de Deus. Eu confio nas promessas do Pai, eu deposito a minha esperança no Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos vendo uma geração muito vazia, uma geração muito fútil, uma geração que não ama. Como, irmãos, que a gente pode dizer o seguinte: o problema do outro é do outro? Se Cristo mandou amai uns aos outros, como que é? Como a ti mesmo. Isso é Bíblia. Pastor, o problema do fulano é do fulano. E se ele disse que é para nós amarmos o outro como a nós mesmos? É uma geração que não se ama. Uma geração, deixa eu te falar, muitos vão se levantar para te ferir, mas Deus vai levantar muitas pessoas para te curar. Muitos se levantarão para ferir as suas emoções, muitos se levantarão para ferir você, mas Deus irá levantar muitos para te curar, para curar a sua vida, para curar as suas emoções, para você ainda acreditar que existem pessoas boas nessa terra.
A hora que eu estava aqui no corredor, amados, passou algumas pessoas. E cada uma delas carregava uma história com a minha vida. E eu bati o olho numa pessoa que fazia muito tempo que eu não via. E eu me lembrei de um dia que eu estava pastoreando em uma igreja, num bairro aqui de Londrina, no 5 Conjunto, no Maria Cecília. Tem alguém do Maria Cecília aqui? Tem alguém do Cincão? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Glória a Deus. O próprio, né? E eu me lembro que eu estava passando umas lutas muito difíceis. E eu saí com o Gabriel, era bebezinho ainda. E a Júlia, o Gabriel e a Júlia tem diferença de 2 aninhos, nem 2, 1 ano e pouco. E eu me lembro que eu saí com o Gabriel na motoquinha e a Júlia no canguru. Sabe canguru, irmãos? Você que fala que criança pequena dá trabalho, não traz para a igreja? Eu tenho vídeo da minha filha no canguru e eu pregando a palavra, porque ela não ficava no colo de nenhum diácono. O diácono da igreja tinha espinho. Colocava no colo dos irmãos, ela gritava, parecia que ia morrer. Falei, vou dar um jeito nessa menina. Pendurei ela no canguru e trabalhei 2 anos naquela igreja pregando com a Júlia, pelo menos uns 3 meses no canguru. E aquele dia eu saí. E eu estava com o dinheiro da feira bem contadinho. E eu me lembro que eu entrei e o Gabriel queria algo do mercado. E eu não tinha como comprar mesmo. E de repente, eu vi essa pessoa. Olha como Deus faz. Eu lembrei dessa pessoa há 2 dias atrás, agradecendo a Deus pelos feitos dele. E essa pessoa estava atrás de mim e ela disse assim para mim: pastora, falou para a moça do caixa, para toda a compra dela. E ele disse para mim assim: pastora, oi filho, tudo bem? Ele disse: deixa a sua compra aí, volta lá e pega tudo que você precisa. Compra tudo que você precisa, principalmente o que o Gabriel quer. E eu não sabia se eu voltava, se eu ia, irmãos. E eu comecei a chorar na fila do caixa. E hoje, depois de 2 dias que eu pensei nessa pessoa, hoje eu vejo essa pessoa passando no corredor, que fazia muito tempo que eu não via. E essa pessoa pagou toda a minha conta no supermercado. Gabriel foi feliz, a Júlia no canguru, saíram tudo melecado já do mercado, comendo tudo que eles queriam. Então deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas se levantam para ferir, mas Deus levanta pessoas para curar. Então pare, não adoeça a sua alma mais. Diga, eu preciso ser livre. Eu preciso ser livre dos meus pensamentos que têm destruído a minha casa. Eu preciso ser livre dos pensamentos que têm destruído a minha família. Ah, pastor, eu não acredito, eu não confio mais. É verdade, irmãos. Tem gente que não dá para confiar, tem gente que é difícil. E a gente vai pegando um tempo que a gente pega ranço mesmo. É verdade ou não é? Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Porque tem gente que a gente fala, tem misericórdia, Senhor. Será que quando nós chegar no céu não dá para colocar ele no bairro lá da frente? Umas 10 ruas assim, sabe? Ele até pode ir para o céu, Senhor, mas não deixa ser vizinho meu não. Pois eu tenho certeza que todos que eu pedi para Jesus colocar umas 10 ruas para baixo, Ele vai colocar de vizinho de Germinada. Parede meia. Para gritar, viu? A janta está pronta? Ah, você vai comer lá na cadeia. Já cheguei no céu mesmo. Irmãos, essa é a nossa carne. Apóstolo Paulo está dizendo no versículo 25: graças a Deus, por meio de quem, irmãos? Por meio de mim mesma, por meio de você, por meio da religião, por meio de desejos e vontades e pensamentos impuros. Não, ele está dizendo graças a Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, que de maneira que eu de mim mesmo, eu não posso, eu não consigo, pastora, sair dessas drogas. Pastor, eu não consigo sair da prostituição. Pastor, eu não consigo sair do alcoolismo. Pastor, eu não consigo sair.
Eu não consigo sair da roda da fofoca, pastora. O Senhor me deu uma palavra e eu estou trabalhando ela, eu estou comendo ela, eu estou vivendo ela. E eu estou preparando uma mensagem onde diz: saia da roda e vem para a mesa. Chegou o tempo da igreja de Cristo. Saia da roda, meu filho, do narguile. Saia da roda da prostituição. Pastor, eu não consigo, eu sei, filho, que você não consegue. Eu sei que não dá, eu sei que tua carne é difícil. Porque eu sei, o teu problema é o narguile. O meu problema é quando eu vejo um prato de arroz com feijão 10 horas da noite. O meu problema é quando a nutricionista diz: tira o açúcar, e eu falo: não dá, doutora. Mas a gente aponta o defeito, porque o alcoolismo é mais fácil, a gente vê o cara chapado, doido. Agora o açúcar ninguém vê você comendo escondido, né, irmão? A religião fez isso conosco, fez condenar aqueles pecados que a gente deixa explícito e aqueles que a gente esconde. Mas deixa eu te falar, hoje Ele te chama para ser livre. Hoje Ele te chama para ser livre. Hoje Ele te chama para participar da mesa dEle. Saia da roda de tudo que te distancia da presença do Senhor. E entenda que graças a Jesus Cristo, graças ao nosso Deus por meio de Jesus, que hoje eu e você somos livres. Livres para adorar. Livres para dar uma ordem. Dar uma ordem. Uma ordem. Aquilo que eu não queria fazer. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu faço. Aquilo que não era para mim falar, eu falo, pastor. Inclusive, a hora que eu estava vindo, falei demais. Magoei minha namorada, meu marido, meu esposo. Sabe, irmãos, a gente segura a onda. E você fala. Não era isso que era para ser feito. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está deixando claro: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, quando eu vejo, eu estou fazendo. Mas hoje chegou a hora de fazer como o apóstolo Paulo no versículo 25. Durante 10 versículos ele dizia: eu. Por isso que você mesmo não consegue. Mas em Deus, todos nós conseguimos. Por meio de Jesus Cristo. Saia daqui dizendo: vou levar esse evangelho que vai transformar vidas. Quarta-feira que vem eu vou voltar para a igreja, mas eu não volto sozinho. Quarta-feira que vem eu não volto sozinho. Senhor, eu me recuso a entrar nessa igreja sozinho. Sabe por quê? Porque eu aprendi que eu sou livre. Eu aprendi que eu sou livre. E se eu sou livre de tudo que me condena, de toda acusação, pessoas que estão presas lá no aborto que fez, pecou, filha. Foi errado, foi. Não era para ter feito, não. Mas hoje o Senhor te diz: vá, eu te limpo, eu te purifico, e eu digo para você: não peques mais. Homens que de repente são aqui, e foram aqueles que deram a semente do dinheiro para provocar um aborto. Você semeou dinheiro na vida dessa mulher, para que ela tirasse uma vida. E muitas vezes você não se perdoa por isso. Chegou a hora, homem, de você dizer: nunca mais eu vou me dobrar. Eu nunca mais serei escravo do pecado. Esse pecado não vai me dominar. Esse pecado não pode mais destruir a minha vida. Saia daqui dizendo: eu sou livre. Livre para falar de Jesus. Sabe, a gente tem às vezes um passado tão difícil, que quando a gente se encontra com Jesus, a gente tem medo de falar do amor de Deus. Porque a gente fala assim: o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Ei, deixa eu te dizer, quando as pessoas, sendo usadas por Satanás, acusar você do teu passado, lembre Satanás do futuro dele. Qual é o futuro dele, pastora? Debaixo dos seus pés. Qual é o futuro dele? Não tem nada mais que salve a vida dele. Você ainda tem esperança, você ainda tem salvação, você ainda tem como se dobrar, você ainda tem como se arrepender. Então não deixe com que ninguém defina o seu passado como um presente e um futuro, mas diga: não, o meu passado é até tenebroso, o meu passado é até difícil, mas em Deus
em Cristo Jesus, mediante Jesus, eu sou liberto, eu sou transformado de toda a minha carnalidade, de todas as minhas emoções, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os seus olhos, faça uma oração de arrependimento nesta hora, e faça um propósito com o Senhor, dizendo: Pai, a partir de hoje eu sou livre. Eu sou livre para dar ordem à minha carne, às minhas emoções. Eu sou livre para mudar de dentro para fora. Eu sou livre para viver os teus propósitos. Eu sou livre para viver o teu propósito e o teu projeto nesta terra. Eu sou livre sim para propagar o teu evangelho, para propagar a tua palavra e dizer que só Jesus salva, que só Jesus cura, que só Jesus transforma, que só Ele liberta. Saia daqui hoje querendo tocar Londrina com a tua voz, com as tuas mãos, pelo poder do Espírito Santo. Saia daqui hoje dizendo: eu vou ganhar almas para o reino de Jesus. Aleluia, porque eu sou livre.